Começa agora, Alegria de Viver. A apresentação, André Luiz Ruiz e Solange Godoy. Estamos iniciando o programa Alegria de Viver e é muito bom estarmos aqui reunidos mais uma vez em mais um capítulo e podendo conversar a respeito do livro Cartas de uma Morta. Esse livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier, e quem escreve através do Chico é a sua mãe, a Dona Maria João de Deus. E nós já vimos que Dona Maria nos traz diversos acontecimentos no plano espiritual depois do seu desencarne. Várias situações que ela vivenciou, dificuldades que ela enfrentou, e tudo isso ela vem transmitindo capítulo a capítulo para nós. Hoje nós daremos continuidade então ao nosso aprendizado. Fique conosco, pegue seu livro e vamos em frente. Eu sou Solange Godoy junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Nosso abraço a cada um que está acompanhando o desenrolar desta leitura, recordando você de que a Boa Nova está sempre levando o melhor que pode ao seu coração, graças ao esforço, à capacidade, ao devotamento dos nossos queridos Luiz Leite e Alailson Cunha, que são os responsáveis por todo o conteúdo do áudio deste programa. Então, você vai receber o abraço dos dois. E agora, vamos lá. Vamos dar continuidade, não é, Solange? Isso. Nós já vimos uma boa parte do livro, não é mesmo? Uhum. Estamos já no capítulo 98 do livro Cartas de uma Morta. É um capítulo interessante porque você vai ver neste trecho que parece, Solange, que Dona Maria ia fazer uma pausa, ou ela fez uma pausa na descrição, como se o livro tivesse acabado aqui. Depois ela vai retomar e vai caminhar um pouco mais com esta obra. Então, pega o seu livro, não é, Solange? Como? Vai lá. Pegue o seu livro, como é que você fala? Lá. Tira o gato de cima do livro. Tira o gato de cima do livro, tira o livro de dentro do freezer, tira ele debaixo da prateleira. Da geladeira. Vai lá, pega o seu livro. Isso aí, vamos em frente, acompanhe com a gente então a leitura do capítulo 98. O título do capítulo é Um Adeus. Meu filho, aí estão nas minhas cartas despretensiosas as primeiras impressões do meu espírito na vida do além-túmulo. Por mais que me esforçasse, não pude ser fiel nas minhas descrições referentes ao aspecto que formam os ambientes dos desencarnados. Objetos e panoramas que não se coadunam com as coisas conhecidas na Terra, é natural que permaneçam alheios à compreensão do homem, e daí surge a dificuldade para que a alma liberta se manifeste com o objetivo de esclarecer as criaturas terrenas quanto à vida extracarnal. Essa já é uma dificuldade do mundo espiritual, porque ela estará contando, como ele esteve até aqui, aspectos de um ambiente no qual os homens não estão. Então ela precisa decodificar, ela precisa colocar num código compreensível a mente dos encarnados, usando geralmente comparativos, descrições que não correspondem 100% à verdade que ela está vivenciando, mas que se fossem colocadas daquela maneira, as pessoas não entenderiam. Então ela já está falando da dificuldade que ela teve ao ter que revelar coisas sem poder ser a mais clara ou contar com toda a precisão tudo aquilo que ela estava vivendo por falta de similitude, por falta de comparatividade entre o mundo invisível e o mundo visível. Então ela está comentando isto e ela vai continuar a falar. Acompanhe na tela, acompanhe a leitura da Solange. Vamos lá. Minhas páginas refletem justamente o panorama dos planos da erraticidade no desenrolar da última catástrofe mundial, que enlutou milhares de corações quando se verificou o meu afastamento da vida material. Esta também é uma outra explicação que ela nos faz.
Porque nós vimos já no começo deste livro que Dona Maria João de Deus desencarnou em 1915, em plena ação da Primeira Guerra Mundial. Então ela fez algumas manifestações, ela fez algumas descrições dos planos difíceis onde estavam espíritos sofredores, e isto está vinculado a este período, quando ela desencarnou nesta fase. É o que ela está dizendo aqui. Este desenrolar da catástrofe que enlutou milhares, para não dizermos milhões de famílias, né, na terra, nos corações amorosos que se viram órfãos, que se viram enviuvados, é justamente aquele que aconteceu no período em que ela desencarnou. Continua ela explicando. Elas podem, aos olhos dos incrédulos, estar repletas de afirmações audaciosas e pouco acessíveis ao entendimento. Mas a morte é soberana e um dia os crentes e os descrentes atravessarão os caminhos da vida errática e hão de se certificar no sentido das coisas espirituais. Ela não está pedindo que ninguém acredite nela cegamente. Ela está dizendo que todos nós também passaremos por isso, todos nós. Vamos chegar ao estágio do plano espiritual, a vida errática. A erraticidade ou a vida errática está explicada lá no Livro dos Espíritos, em um trecho em que os Espíritos dizem que a erraticidade é o período entre duas encarnações daquele espírito, que ainda precisa nascer, que ainda precisa reencarnar. Então, este período que vai do fim de uma encarnação, quando acontece a morte do corpo, até a próxima encarnação, ele permanece na vida errática, na erraticidade. Ele vai aprender, ele vai corrigir-se, ele vai estudar suas fraquezas, ele vai traçar objetivos para a próxima encarnação. Esta é a vida que espera todos os espíritos que ainda não tenham atingido a categoria de espíritos puros, quando já não é mais necessário a reencarnação. Então este período é chamado pelos espíritos de erraticidade. E nós todos passaremos por ele. Me faz recordar aqui, Solange, uma história da autoria de Humberto de Campos, em um dos livros que ele escreveu através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, com o pseudônimo de Irmão X. Eu não me lembro se é Contos de Apólogos, Cartas e Crônicas, ou mesmo Estante da Vida, um desses livros que ele escreveu, e foram vários. Existe um capítulo chamado No Reino das Borboletas. Este capítulo, você procure, se você quiser lê-lo, e você verá que se trata exatamente do que Dona Maria está falando. Havia uma borboleta, que na verdade era uma lagarta que estava proibindo todas as lagartinhas de saírem do lugar em que elas estavam. Elas tinham que comer, porque o negócio delas era viver andando sobre a terra, comendo larvas, comendo verdinhos, matinhos, e que aí alguém falou: mas veio uma borboleta aqui e disse que um dia a gente vai ser borboleta também. Que nada, vocês estão doidas, vocês estão aí acreditando em fantasias, vocês têm que procurar um lugar onde a gente vai encontrar a nossa comida, isso sim, vocês têm que pensar. Porque quando ela não estava, essa lagarta gorda, mais velha, ela tinha saído para procurar um pasto, e uma borboleta veio e sentou-se diante de todas as outras lagartinhas e disse: minhas filhas, eu sou vocês, amanhã vocês serão como eu, olha minhas asas, e mostrou tudo isso. É a Dona Maria. Dona Maria João de Deus aqui é essa borboleta que está vindo, colocando as suas asas e a sua beleza para nós que somos lagartas aprendermos como funciona o outro lado, mas a gente não precisa acreditar. E então, quando volta a lagartona e a borboleta já teve a sua mensagem passada e foi embora, ela não acredita em nada disso, que não, vocês estão iludidas, não existe nada, nós não seremos eternamente lagartas. Eu descobri, amanhã nós vamos para um outro campo que tem bastante comida para nós devorarmos. E aí elas foram dormir, e durante a noite, aquela lagarta mais velha entrou em hibernação. Isso. No dia seguinte, as lagartinhas acordaram e a lagartona estava dura lá. Estava se transformando em borboleta, que ela não acreditava que ela era.
Então é muito interessante no Reino das Borboletas, essa história de Humberto de Campos, que é exatamente esta referência que Dona Maria está fazendo nesse trecho do que ela está contando. Vocês não precisam acreditar, mas todos nós, todos vocês vão passar para a vida errática. E aí poderão constatar isto que eu estou explicando e muitas outras coisas. Exato. Continua ela falando. Ao fim dessa série de minhas elucubrações, das minhas reflexões, dou graças a Jesus por havê-las conseguido e ao caridoso guia que me auxiliou na exposição das ideias, ajudando-me nas deficiências da minha incultura. Nos momentos em que me aproximava de ti para escrever, eu lhe sentia a salutar influência, a influência deste guia, ditando-me trechos inteiros para que eu os transmitisse com a fidelidade possível. Vezes inúmeras, corrigia a pobreza das minhas faculdades de expressão e a ele devo o que pude grafar, o que pude escrever por teu intermédio. Possivelmente, meu filho, mais tarde prosseguirei escrevendo algo de novo. Contudo, enquanto se calha a minha voz, continua desempenhando a tarefa que te foi confiada, fazendo jus ao salário do bom trabalhador. Nós sabemos o quanto tens sofrido no cumprimento dos teus deveres mediúnicos. Sacrifícios, dificuldades e provações, inclusive os espinhos aguçados que polvilham as tuas estradas, tudo isso representa o meio de redenção que a magnanimidade do Senhor nos oferece na terra para o nosso resgate espiritual. Suporta, pois, corajosamente, com serenidade cristã, os reveses da tua existência. Exerce o teu ministério, confiando na providência divina. Seja a tua mediunidade como harpa melodiosa. Porém, no dia em que receberes os favores do mundo, como se estivesses vendendo os seus acordes, ela se enferrujará para sempre. Vejam só o que ele está falando. Continua, Solange. O dinheiro e o interesse seriam azinhavres nas suas cordas, seriam corrosivos nas suas cordas. Ao tratar da responsabilidade mediúnica, ela está orientando o filho que serviu-lhe de instrumento para que ele continue como uma harpa melodiosa, de forma a renunciar, a deixar os interesses do mundo, alertando-o de que no dia em que ele recebesse os favores do mundo, como se estivesse vendendo os seus acordes, os acordes dessa harpa, esta harpa se enferrujaria para sempre. O dinheiro e o interesse são corrosivos do processo mediúnico puro, do processo mediúnico autêntico, do processo mediúnico que é confiável. E isso é importante para os médiuns. Hoje em dia nós temos visto tantos que são médiuns preferindo terapias, preferindo deixar o trabalho mediúnico, o trabalho do passe, o trabalho da manifestação para enveredar por um caminho de ganhar, de fazer terapias de todos os tipos, com as quais ele cobra aquilo que na casa espírita era de graça. Então, não são médiuns confiáveis, não estão a serviço do ideal puro, como Dona Maria João de Deus está aqui asseverando ao seu filho, porque certamente vão empalidecer todas estas potencialidades, porque os bons espíritos não estarão amparando, não estarão secundando, não estarão dando respaldo àquele que está interessado nos bens materiais, em detrimento da pureza necessária para ser veículo da espiritualidade. Veja só como é sério o que Dona Maria está dizendo ao seu filho. Mas ela continua. Veja só, ela continua a dizer: Sê pobre, pensando naquele que não tinha uma pedra onde repousar a cabeça dolorida. E, quanto à vaidade, não guardes a sua peçonha, o seu veneno no coração. Na sua taça envenenada, muitos têm perdido a existência feliz no plano espiritual,
como se estivessem embriagados com um vinho sinistro. A vaidade, o achar-se melhor, o achar-se mais importante do que os outros, a competitividade entre os que estão exercitando o trabalho mediúnico, como se eles tivessem que ganhar uma corrida e um tivesse que fazer mais que o outro. Este modo tão pouco cristão, muitas vezes, das pessoas que têm a sensibilidade mediúnica se compararem ou se exigirem, não para serem bons instrumentos, mas para terem uma produção mais vantajosa, para aparecerem mais na mídia, para serem mais vistos, para terem mais livros vendidos, para terem mais vídeos assistidos, etc. Isso é um processo de vaidade que ela está dizendo aqui, embriaga a mente invigilante, de tal forma que do outro lado, quando este indivíduo chega do lado de lá da vida, ele está perdido, ele está perturbado mentalmente, como ela disse aqui, como se estivesse bêbado, tomado pelo vinho sinistro desta competitividade vaidosa. Mas continua o alerta da Dona Maria na sequência. Não encares a tua mediunidade como um dom. O dom é uma dádiva e ainda não mereces favores do Altíssimo dentro da tua imperfeição. Reflete que, se a verdade tem exigido muito de ti, é que o teu débito é enorme diante da lei divina. Considera tudo isso e não te desvies da humildade. Nos tormentos transitórios da tua tarefa, lembra-te que és assistido pelo carinho dos teus guias intangíveis, os teus guias que você não enxerga, que você não toca. Nas noites silenciosas e tristes, quando elevas ao iluminado a tua oração, nós estamos velando por ti e suplicamos a Deus que te conceda fortaleza e resignação. A vida terrena é amarga, mas é passageira. Adeus, meu filho. Dentro de todas as hesitações e incertezas do teu viver, recorda-te que tens neste outro mundo, para onde voltarás, uma irmã devotada que se esforça para ter junto dos filhos que deixou na terra o mesmo coração extravasante de sacrifício e amor. Nós vemos então que se tratou de uma despedida. Parece que Dona Maria achava que dentro do esforço que se esperava dela estava concluída a tarefa. Então ela dá uma comunicação conselheiral, uma comunicação de orientação, ela faz com que seu filho medite sobre a tarefa que estava apenas começando, até porque, Solange, este é o segundo livro que o Chico estava recebendo. Sim. Você que está aqui, olha, na geral, você já viu que neste desenrolar aqui do nosso programa, do Carta de uma Morta, nós temos repetido isto. Este é o segundo livro. É como um ensaio para aquilo que depois seria desenvolvido por outras entidades. É o começo, não é? Depois de Chico ter psicografado o primeiro, que foi um estouro de espanto, de grandiosidade literária, que foi Parnaso de Além-Túmulo, com poesias de poetas portugueses e brasileiros muito famosos ao tempo em que eles estavam na Terra. Agora, como espíritos, eles trouxeram poemas de precisão e similitudes indubitáveis em relação ao seu estilo. Depois deste primeiro livro, que ao longo dos anos também foi sendo acrescentado de outros poemas, depois do primeiro livro veio este. Então, Dona Maria está convidando o seu filho a ter uma atitude perseverante, consistente, fiel a um processo que, se este era o segundo, ainda estaria por vir quase ou mais de 500 livros, porque apesar de terem sido publicados 417, mais ou menos, até a morte, a desencarnação de Chico, depois foram sendo descobertos outros que ele também tinha escrito e se contabilizou um pouco mais de obras.
Então, nós chegamos quase 460, 480 livros. Então, você imagina, esse é o segundo. E ela já está afirmando, não deixe se levar pela vaidade, não se deixe levar pelo interesse material, seja fiel e você terá a proteção dos bons espíritos para concluir a sua tarefa. E poderá contar do lado de cá com alguém que ama você com o carinho de mãe, a mesma mãe que esteve aí na terra com você no colo. Então, a gente vê como estas coisas são muito belas e o mundo espiritual está sempre nos ajudando a ir adiante, a seguir para frente. Ela não conta para ele quantos livros ele ia escrever, não é? Ela não ia assustar ele. ele, Ela não queria desanimá-lo. Porque tinha muita tarefa pela frente. Então... É isso mesmo, nós vamos dar continuidade no nosso programa, no próximo bloco. Enquanto isso, você liga pra gente no 0800 12 18 38, faça a sua inscrição no Clube Amigos da Boa Nova. Aproveita, dá uma ligadinha agora. Até daqui a pouco. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver.